Ter ansiedade e síndrome do pânico está cada vez mais comum, mas isso não é o normal. Não podemos normalizar aquilo que os cientistas e analistas de comportamento dizem ser um mal do século. Sentir a boca seca, taquicardia, aquela sensação de que o mundo vai acabar e você fica paralisada, morrendo de medo, como se algo fosse acontecer e você começa a sentir calafrios, seu corpo fica completamente paralisado e você fica assustada, amedrontada. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Na minha opinião, existem 3 motivos de estarmos vivendo uma sociedade completamente amedrontada, ansiosa, morrendo de medo, cheia de dores emocionais e vivendo um verdadeiro deserto afetivo. Assista esse vídeo até o final e descubra o porquê você pode estar se sabotando e qual a minha receita para você se livrar dessa ansiedade e ter mais clareza sobre a sua vida. Eu elenquei aqui algumas coisas que me paralisaram durante muito tempo. Veja se você se identifica com algo. Aquele excesso de cobrança interna e externa. Nunca aquilo que você faz é o suficiente ou tá bom, mas é você que se cobra. E aí você sente que está rodando em círculos com falta de resultados. Quanto mais você faz, mais você fica cansado e mais você sente necessidade de fazer, porque está sempre faltando alguma coisa. Isso vem da falta de amor próprio. Excesso de culpa, você fica pesada, carregando culpas por não dar conta, por não se sentir boa o suficiente. Aí você fica paralisada pelo medo e assim você vai entrando, cada vez em círculos viciosos que te levam a cada vez mais falta de resultado. Uma outra coisa que eu senti que me fazia repetir os comportamentos da minha família. Eu ficava rodando em círculos, repetindo os mesmos padrões da minha família com relação a relacionamentos, a resultados financeiros, a situação profissional, enfim, repetindo a história da minha família. E eu continuava ali, fazendo o repeteco. Outra coisa que eu sentia era que o excesso de informação no mundo, o próximo guru, o próximo curso, a próxima pessoa que vai me ajudar, algo mágico, uma terapia, eu queria uma solução imediata. Então eu estava sempre em busca de algo que fosse quase que mágico, né? E o curioso é que o excesso de informação que chega através da internet fazia com que eu me sentisse cada vez mais ansiosa, achando assim, é ainda porque eu não tenho tal curso, porque ainda eu não fiz, porque eu ainda não li o próximo livro, porque sempre faltava algo. Então você consome tudo, fica cheio de informação, mas nada que resolva realmente o seu problema. E se você em algum nível já sentiu isso, você sabe muito bem do que eu estou falando. E foi assim para mim, até que um dia caiu uma ficha. Fiquei pensando, nossa, o que eu tô vendo por aí é que todo mundo está fazendo mais do mesmo. Não tem algo que eureka, descobriu alguma coisa que vai aliviar a minha dor. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? O que eu quero encontrar? Caiu uma ficha. O que eu quero realmente encontrar nessa vida é um alívio para a minha própria dor. O que eu quero encontrar é um alívio que faça com que eu cure as minhas dores e através da minha cura, talvez eu possa ajudar mais pessoas. E foi isso que eu fiz. Eu me chamo Ângela de Verbeno e a essa altura você já deve estar muito curioso ou curiosa para saber por que eu tive tantas dores. A minha infância foi muito conturbada. E alguns fatos marcaram a minha infância e marcaram a minha vida por toda a vida. Eu acredito que esses fatos especificamente foram os mais marcantes e relevantes. Mas eu vou trazer dois fatos que definitivamente trouxeram para a minha vida uma situação onde eu me sentia sempre culpada por tudo. E o mais marcante de todos foi a morte da minha irmã. Quando eu tinha 5 anos, eu perdi uma irmã que tinha 6 anos, um ano mais que eu, que caiu de um cavalo, fraturou o crânio e morreu. Só que um detalhe muito importante nessa história, talvez você que esteja me ouvindo, talvez já tenha passado por um luto na família, foi que eu entreguei o cavalo para ela andar. E isso gerou em mim uma culpa, porque como se eu fosse responsável pela morte dela. Também
logo depois da morte da minha irmã, a minha mãe entrou em depressão profunda. E foram anos de depressão. Talvez 5 anos, 6. E a minha casa ficou muito triste, muito triste. Nesse período, eu tinha uma babá que cuidava de mim. E tudo que eu tinha era a atenção e o carinho dessa babá, que ao mesmo tempo me batia muito. Chegou a quebrar a minha clavícula, depois a outra, me espancava. Então a violência e a falta de atenção e carinho eram constantes. Era o que eu tinha, era o amor que eu percebia. Tudo isso gerou em mim uma dor profunda. Aprendi com essas dores que as nossas dores, elas nos constroem, mas também nos destroem. Elas nos colocam em encruzilhadas. Aprendi nessa dor, principalmente na dor de não atender às necessidades da minha mãe. Porque minha mãe perdeu uma filha, mas ela tinha outras. E nada do que eu fizesse era bom bastante para trazer a minha mãe de volta. Então, além de perder uma irmã, é como se eu tivesse perdido, de certa forma, naquela época, a minha mãe também. Uma mãe em depressão é uma mãe completamente ausente, que não cuida, que não te dá atenção, e você está ali suplicando. E a forma como eu entendi que poderia ter esse amor, essa atenção, era sendo uma filha boazinha. E por mais que eu fizesse, nunca era o suficiente para ter a minha mãe de volta. Nada do que eu fizesse trazia alegria para minha casa novamente. E eu me esforçava, e eu era boa, e eu era a menina exemplar, perfeita, mas não funcionava. Nada fazia com que ela voltasse. Isso desenvolveu em mim uma sensação de que eu nunca seria boa o suficiente. Nada do que eu fizesse na vida seria bom o bastante. Por quê? O meu primeiro registro ali era de que nada era bom. Assim, eu me construí nessa infância, cheia de faltas pelo meu olhar. Falta de afeto, falta de carinho, falta de cuidado, falta. E eu hoje sei que essas faltas me construíram, mas eu precisei ressignificar toda a minha história para ter esse novo olhar. Diante deste caos, eu precisava sobreviver. E, na verdade, a minha infância era uma casa desorganizada, com uma mãe depressiva por causa da perda de uma filha, um pai que era distante e muito violento, de quem eu morria de medo, e uma babá que deveria cuidar de mim, que na verdade me espancava e dizia para eu não falar para ninguém, porque se o meu pai descobrisse, ele iria matá-la. Então, o que eu tinha que fazer era ficar quieta e engolir aquela realidade que era a realidade que eu tinha, até chegar à adolescência e conviver com colegas, amigas que eu sentia que tinham lares, que eram alegres, que eram diferentes. E foi aí que entrou em minha vida os livros, em minha vida os livros de autoajuda. Eles me ajudaram muito. Eu lembro do primeiro, do segundo, e eu lia muita Bíblia, porque eu me apegava muito com Deus para me tirar daquela situação. E depois, numa outra fase, eu comecei então as terapias, cursos, imersões, e foi aí que eu descobri algo que eu vou trazer para você. O que eu aprendi ao longo da minha vida com terapias, cursos, imersões, que realmente fez a diferença. Quando chegamos a esse mundo, já existe algo acontecendo com os nossos pais. Os nossos pais são, na realidade, um homem e uma mulher vivendo as suas vidas, com as suas dificuldades, com as suas dores, com os seus problemas, e que permitiram você chegar ao mundo. E quando você chega nesse mundo, tudo que você precisa é ter as suas necessidades básicas atendidas para sobreviver. Então você precisa ser cuidado, alimentado, ter carinho. E nem sempre esses pais estão disponíveis, estão abertos. Eles têm essa possibilidade naquele momento, da maneira como você gostaria de ter a sua necessidade atendida, você precisa ter atendido.
E aí o que acontece? Você cria, em função disso, um programa para a sua sobrevivência. Você, ao perceber, ainda bebê, o que acontece nessa casa? Como eu devo me comportar para que haja uma adaptação, para que eu tenha aqui carinho, atenção, para que eu seja cuidado, para que eu seja atendido nas minhas necessidades mais básicas. Talvez você chegue num lar onde o seu irmão que chegou antes, ou sua irmã, é a queridinha, tem toda a atenção por ser boazinha. Então, você já sabe que se for boazinha vai ser mais um. Não, então eu vou desenvolver uma outra personalidade. Eu vou ser rebelde, porque se eu for rebelde, dessa forma eu tenho atenção. Ou então eu vou ser vítima, eu vou ficar doentinha sempre, porque tudo que a gente precisa, quer, é ter atenção. E para ter atenção, cada um age de um jeito. E isso cria um programa. Somos uma mistura indissolúvel do nosso pai com a nossa mãe. E, na verdade, por espelhamento, por ver como a mamãe se comporta, como o papai se comporta, a gente cria os mesmos padrões. Repetição, mais do mesmo. Nós somos ou a nossa mãe, ou o nosso pai, ou a mistura dos dois. Mas toda a nossa programação vem desses dois. A partir daí, desenvolvemos a nossa personalidade. Só que essa personalidade, ela só pode ser transformada quando conhecemos a nossa essência e tiramos, como casca de cebola mesmo, que você vai tirando as camadas para chegar na sua essência. Tiramos aquilo que você usou para sobreviver, aquilo que é do papai, mas que na vida que você quer não cabe, aquilo que é da mamãe, mas que na vida que você quer não cabe. E para isso você tem que realmente olhar do que você tem que desapegar, deixar ir, soltar, para que você então viva a sua vida de acordo com as suas escolhas. Isso eu chamo de autoconhecimento. Agora você imagina que loucura, né? Você tem aí dentro de você uma inimiga que você não conhece, que se esconde de você, que te puxa para baixo o tempo inteiro, fazendo você fazer coisas, repetir coisas para simplesmente parecer com a sua família ou pertencer à sua família. E essa inimiga atua dentro de você enquanto você não a conhece. Faz sentido? E se faz sentido, você deve estar desesperado. Ok, Ângela, eu estou vivendo tudo isso, o que eu faço? Tem remédio? Respira, relaxa, respira. Sim, tem remédio. Se eu tô aqui, eu sou prova de que isso tem solução, tá? Respira, solta, porque tudo tem saída. Eu tô aqui como prova disso.